Você que me acompanha pelas redes sociais, abre comigo, juntamente com os amados irmãos aqui na igreja, em Amós, capítulo de número 3. Amós, capítulo de número 3. Já eu estarei orando pelas famílias, orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Já. Abre comigo no versículo de número 3. Está escrito assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Olha o que a palavra de Deus está falando. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Essa palavra acordo é o mesmo que concordância. E concordância é acordo ou conformidade entre coisas ou pessoas. Então, acordo é o mesmo que concordância, e concordância é o mesmo que acordo ou conformidade entre coisas ou pessoas. Então, se a gente observar bastante aqui este versículo, está falando de concordância. Como vai andar duas pessoas, ou até mais, várias pessoas, se não estiverem de acordo? Porque o que eu quero passar para nós hoje, segundo a palavra de Deus, é justamente o poder da concordância. O poder da concordância, do acordo, da conformidade entre pessoas. Amém? Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu te peço agora, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja agora no nosso meio, trabalhando através da sua pura e santa palavra. Nos dá, meu Deus, o entendimento, o real significado da sua palavra, porque se andarmos em acordo, em concordância, em conformidade, a sua palavra, ela sempre se cumprirá em nossas vidas. Não porque ela não tenha poder, a tua palavra é poderosa, ela tem todo o poder, ela é o próprio poder, mas nós temos que andar em conformidade com a sua palavra. Vem agora, Senhor, nos dá entendimento para que possamos sair nesta noite com a sua palavra poderosa e revelada em nossos corações. Remove todo o embaraço, todo o impedimento no mundo espiritual. Assim seja feito. Vamos dizer amém. Senta, por favor. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Por que o profeta está falando isso? Porque Deus, naquela época, já estava sentindo falta do povo andar em conformidade com Ele. Porque nós não temos que pensar assim: eu, como pessoa, é Deus que tem que andar em conformidade comigo, está de acordo comigo. Não é assim. Mas prestando bem atenção, nós vamos ver que Deus, Ele trabalha com conformidade e Ele trabalha na conformidade. Por que Ele trabalha com conformidade? Quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo de número 1, a gente observa bem lá, quando Deus criou o homem, Ele não vai criar o homem sozinho. Quando a gente estuda a Bíblia, dentro de estudos, teologia, quando a gente vê Deus falando
e dá a entender que ele está falando com outro ser espiritual, essa palavra ela é dita como consentimento trino. Porque se a gente estuda a teologia, nós vamos ver que Deus, ele é trino. Ele é uma pessoa, mas ao mesmo tempo, ele se mostra como três pessoas. Como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é assim que a gente fala? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No estudo da teologia, isso é a triunidade, ou a trindade. Então, amados, o que nós vamos ver é que Deus, quando Ele vai criar o homem, Ele entra em concordância com essas outras pessoas que fazem parte da trindade, assim como o Filho e assim como o Espírito Santo. Por isso que quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, está escrito assim, lá no princípio da criação: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a gente vê Deus aqui falando sozinho? Não, ele está falando com outras pessoas. Algumas pessoas falam, não, Deus estava falando com os anjos. Deus não estava falando com os anjos. Porque ele não tem que pedir concordância para ele criar o ser humano aos anjos. Deus não está submisso aos anjos, mas os anjos que estão submissos ao poder de Deus. Então ele fala com o seu Filho, segundo o estudo da teologia, e ele fala com o Espírito Santo, teu Espírito. Então, amados, Deus trabalha com concordância. Tudo o que ele faz baseado em concordância, baseado em sua palavra. Se a gente continuar, mais uma vez, a gente vai ver a atuação da Trindade lá no princípio de tudo. Quando o homem descendente de Noé se volta contra Deus e quer se governar sem a direção de Deus. Aí o que vai acontecer? Eles vão construir, você conhece bem a história, eles vão construir uma torre, ao qual vou colocar o nome de Torre de Babel, e eles ali se ajuntarão e não cumprirão as ordens conforme a palavra do Senhor, que eles tinham que se espalhar sobre a face da terra. Essa foi a ordem que Deus deu a Noé e a sua descendência, que eles se espalhassem sobre a terra. E aí a gente vê esse relato, igualzinho que a gente viu aqui na criação do homem, lá no episódio de Noé e a sua família. Veja comigo no capítulo de número 11, que é conhecido como a confusão das línguas. Veja aí comigo no versículo de número 5, Gênesis 11, versículo 5, está escrito: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que o homem começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem em fazer. Continuando no versículo 7, a gente vai ver essa conformidade trina acontecendo aqui neste episódio. Veja de novo aqui: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Esse episódio está repetindo novamente: desçamos.
Deus não está falando com anjos, com seres criados por Ele, mas Deus está falando com pessoas que fazem parte dEle, que é o Filho e o Espírito Santo. Então, como Trindade, Deus sempre vai trabalhar com concordância, em conformidade, em acordo, e também Deus sempre vai trabalhar na concordância. Entendeu, amados, como Deus trabalha? Então, Deus sempre vai trabalhar em nossa vida quando nós entramos em concordância com a palavra e com Deus. Jamais devemos pensar assim: é Deus, a palavra, que tem que entrar em concordância comigo e com você. Não, é nós, amados, que temos que entrar em concordância com Ele e concordância na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar à minha maneira de viver, mas é eu que tenho que me adequar à palavra de Deus. Se eu e você queremos que as coisas comecem a mudar na nossa vida, nós que temos que nos enquadrar, vamos dizer assim, à palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é pura, ela é reta, ela vivifica, ela restaura, ela edifica. Então é nós que temos que pegar a nossa vida toda errada e nos adequar à palavra de Deus, porque senão não vai haver concordância. Aqui, continuando nesse episódio dos filhos de Noé, nós vamos observar que quando Deus olhou para a terra e viu que a terra estava corrompida, a terra que eu falo os seres humanos na época de Noé estavam corrompidos, o que Deus falou para Noé, chegou para ele e falou: olha, Noé, eu vou mandar um dilúvio, eu vou exterminar todo o espírito e fôlego de vida que tem sobre a face da terra. Mas você, Noé, que é um homem que anda comigo, é um homem honesto, um homem que é justo, eu quero salvar você e sua família. Me faça a arca, você conhece a história, né? Me faça a arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre esta terra para trazer juízo a este povo. E aí o que Noé fez? Entrou em conformidade com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Se você observar aí mesmo, veja comigo em Gênesis, capítulo de número 6, volta comigo um pouco aí. No versículo de número 13, Deus vai anunciar o dilúvio para Noé. E aí Noé, cabe a ele obedecer ou não a palavra de Deus. Então o poder da concordância, cabe eu e você concordar ou não. Se eu quero que as coisas mudem na minha vida, eu tenho que me adequar à palavra de Deus. É ela que vai reger a minha vida e a sua vida. Se Noé quer salvar a sua própria vida e salvar a vida da família dele, ele vai ter que obedecer aquilo que Deus está falando. A Bíblia, amados, fala assim: importa mais é obedecer do que sacrificar. Importa é obedecer a Deus do que aos homens. A obediência e a concordância é o que Noé vai expressar para Deus agora. Veja comigo no versículo de número 13. Então disse Deus a Noé:
O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Preste atenção aqui em mim. O que está acontecendo hoje, nos nossos dias? Jesus falou bem claro lá em Mateus, que ele deixou bem claro para os seus discípulos, que nós estamos vivendo os dias de Noé. O que está acontecendo? A terra está cheia de violência. Você abre hoje, não é? Você liga hoje a sua TV, o que você mais vê é a violência operando. A violência por causa de quê? Porque a terra está cheia de violência. E está cheia de violência por causa do pecado. Veja, o que vai acontecer aqui na época de Noé é o que vai acontecer hoje nos dias atuais. Está prestes para a revelação da segunda vinda do Messias, e com isso virá o quê? O juízo de Deus, a grande tribulação, a qual nós não vimos ainda como vimos anteriormente na Bíblia. O que vai acontecer aqui com o dilúvio e vai matar todos aqueles que estão fora da arca, na revelação do Messias, na segunda vinda, a grande tribulação, isso será ainda maior. Pastor, vai acontecer isso? Vai, porque o que Deus está anunciando aqui é uma forma de juízo. E veja só, Noé e a sua família vai obedecer e vai entrar em acordo com a palavra do Senhor. Veja, continua comigo. Porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Noé não poderia rebatar aquilo que Deus está falando aqui? Ah, Senhor, mas como que vai mandar o dilúvio? Se eu olho para os céus, só tem um sol, eu não vejo nenhuma nuvem, olha, não vejo sinal aqui de chuva. Mas o que Noé fez foi o quê? Adequar a vida dele à palavra do Senhor. O Senhor está mandando eu fazer isso? Então eu vou fazer. Porque Ele está falando. Às vezes é mais fácil a gente acreditar naquilo que os outros estão falando do que aquilo que a própria palavra de Deus está falando. Às vezes a gente fala amém, entra em concordância com a palavra do homem e esquecemos da palavra do Senhor. Pega a sua vida e adequa ela à palavra e entra em conformidade com a palavra do Senhor. Veja no versículo de número 22, que Noé vai fazer conforme tudo o que Deus mandou. Veja aí no versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Mandou fazer uma arca. Você vê, amados, se você voltar à leitura e começar a ler desde o versículo 13 em diante, Noé não vai chegar para Deus e vai falar assim: como que eu vou construir isso? Se eu não tenho martelo, não tenho prego, não tenho um serrote, não tenho uma serra elétrica, não tenho material de carpintaria, não tenho como eu vedar. Mas quando Deus manda ele fazer, ali, por causa da obediência dele e a concordância através da palavra, Deus estava guiando e Deus estava dando sabedoria a Noé. Noé estava operando segundo a sabedoria de Deus, tanto que tudo vai sair conforme Deus determinou através da sua palavra. Aquilo que sai da boca de Deus para as nossas vidas, pode fazer sem titubear, sem você ali duvidar, porque a palavra que sai da boca de Deus é a palavra que sai com certeza. É a palavra que se cumpre e não volta vazia. E Noé faz conforme tudo o que Deus
determinou. O que Noé vai colher como fruto da obediência e da concordância, o acordo que ele fez com Deus. Ele vai salvar a sua família e vai escapar da morte. Não é isso que você busca de Deus? Escapar da morte e também salvar a tua família? Ah, não, pastor, eu não estou buscando escapar da morte, porque nós todos estávamos já condenados conforme a palavra de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se estamos destituídos da glória de Deus, nós já estamos condenados com o mundo. Mas o que nós queremos é escapar do pecado e da morte. E queremos com isso também a nossa família venha a ser salva. E Noé consegue isso porque ele obedeceu, ele entrou em acordo com a palavra de Deus, fez conforme Deus mandou, ele não fez conforme a vontade dele, mas ele fez conforme a palavra que saiu da boca de Deus. Faz aquilo que sai da boca de Deus, que tudo vai dar certo. Se você continuar aqui comigo, nós vamos ver porque Deus salvou, por que Deus salvou a família de Noé? Porque Noé, lá no capítulo de número 6, versículo 9, está escrito assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Não é o fato só de andar com Deus. Você pode estar andando com uma pessoa ou com pessoas, mas não estar concordando com aquilo. Mas andar com Deus é andar no caminho certo. Noé não só andava com Deus, ele andava em conformidade com a palavra de Deus. Às vezes a gente anda com Deus, fala que anda com Deus, mas anda em conformidade com a sua palavra, faz tudo aquilo que ele manda, ou faz somente a metade, meio termo. Noé era um homem justo, reto e andava com Deus. Essa palavra andava com Deus é o mesmo que falar que se dedicava em andar com Deus. Quem se dedica, quem anda em acordo, em conformidade com a palavra de Deus, com certeza, além de ser salvo naquele grande dia, também receberá galardão, frutos da sua justiça. É o que Noé recebeu. Vamos comigo lá em Hebreus 11, versículo de número 7. Hebreus 11, versículo de número 7. Olha o que Deus está falando conosco hoje. Versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça de Deus, segundo a fé. Noé, ele herdou tudo aquilo que após o dilúvio, por causa da sua obediência e da concordância com Deus. Você está vendo como que a concordância com Deus traz benefícios? Quem aqui quer benefício? Todos nós. Nós andamos em conformidade com Deus e com a sua palavra, na sua palavra, para receber os benefícios de Deus. Se você ainda volta comigo lá em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 21, nós vamos ver mais uma pessoa que escapou da morte. Por quê? Porque essa pessoa andava com Deus, andava em conformidade com a palavra de Deus. Se a gente ver aqui no capítulo 5, versículo de número 21, nós vamos ver o bisavô
Fala aí, bisavô. O bisavô de Noé, que era justamente Enoque. Enoque era bisavô de Noé. Versículo 21. Está escrito assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui é uma figura do arrebatamento. Naquele grande dia é o que vai acontecer com aqueles que andam em conformidade, que obedecem, que anda com Deus, será tomado daqui da terra. Veja só o que aconteceu com Enoque. A palavra, o nome Enoque significa dedicado. Se você for no dicionário, você vai ver que esse nome, Enoque, significa dedicado. Então, ele não só anda com Deus, mas ele anda se dedicando na presença de Deus. Não basta eu só estar na igreja e dizer que eu ando com Deus. Eu tenho que andar com Deus se dedicando, tendo compromisso. Olha, tal dia é o culto disso, eu vou estar lá. Tal dia tem que orar em propósito disso, eu vou estar orando. Tal dia tem que fazer isso, pastor? Sim. Tem que visitar o irmão, a irmã lá na casa dela, na casa dele? Sim. Temos que ir no monte orar? Sim. Temos que ir lá visitar os enfermos? Sim. Nós temos, pastor, que ir lá levar o alimento para quem necessita? Sim. Andar se dedicando com Deus e em conformidade com a sua palavra, ser um verdadeiro cristão. Não é só vir na igreja fazer uma campanha. Não é só vir na igreja porque abriu uma campanha lá de 7 semanas, de 7 dias, ou de 7 meses. Não, nós temos que andar na presença de Deus, se dedicando, tendo compromisso, orando, lendo a Bíblia, buscando em oração, participando da Santa Ceia, tendo comunhão com os irmãos. Não é só ir numa igreja porque foi lá um cantor, ou foi lá um pregador famoso. Não é só isso, não. Temos que estar na presença de Deus, estar em conformidade com a palavra de Deus, porque naquele grande dia, Deus não vai salvar aqueles que só vai ali visitar igrejas. Não, Ele vai se salvar aqueles que estão em comunhão com o corpo de Cristo. Aqueles que têm um pastor para tomar conta, aqueles que estão ali unidos em um só propósito. Então, amados, teremos surpresa, porque se nós queremos a salvação da nossa família, nós temos que acertar primeiro a nossa vida diante de Deus. Primeiro a nossa vida tem que estar prumada e em conformidade com a palavra do Senhor. Diga amém. Você está vendo aqui o exemplo dos primórdios, aqueles que começaram a andar na fé. Eles entraram em conformidade com a palavra do Senhor. Eu sei que nós somos imperfeitos diante do Senhor, mas procura andar em conformidade com a palavra de Deus. Então anda em conformidade com a palavra de Deus. Deus, amados, também quando Ele levanta Moisés para liderar o seu povo escolhido, Moisés que vai se enquadrar, Moisés que vai se alinhar em todas as palavras que saíram da boca de Deus. Moisés, você não vai conduzir este povo
conforme a sua vontade, o seu querer e da sua maneira de trabalhar. Não, tudo que eu falar, fala com o povo de Israel para que façam tudo aquilo que sai da minha boca. Noé, você será o profeta para este povo. E o profeta não é ele exigir que Deus se alinhe a ele, mas ele que tem que se alinhar às palavras do Senhor. A gente vê aí muitos profetas dizendo que é da parte de Deus, mas eles querem falar aquilo que está no coração deles, e não o que Deus coloca no coração deles. Veja comigo, lá em Êxodo, capítulo de número 25, quando Deus dá as instruções a Moisés acerca do tabernáculo, e ele ali vai falar: Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Veja comigo, versículo de número 1. Aqui está, primeiramente, as instruções. Moisés está lá no alto do Monte Sinai, está lá na presença de Deus, e ele quer receber as palavras de Deus. Então, o que vai acontecer? Deus vai transmitir a vontade dele. O que prevalece em primeiro lugar, quando a gente entra em conformidade com a palavra de Deus, é que nós estamos entrando na vontade absoluta de Deus, primeiramente. Porque se Deus está mandando e falando para você fazer isso ou aquilo, ou tomar essa atitude ou fazer isso, é nós primeiramente respeitar a vontade absoluta do Senhor. Vai ficar fazendo pergunta? Ah, Senhor, para que isso? Ah, Senhor, será se vai dar certo? Meu irmão, tudo que Deus mandar, faça. Porque Ele já sabe o que vai acontecer. Você acha que Deus ele quer destruir a sua vida? Você acha que Deus quer destruir a sua alma? Claro que não. Jesus ele foi enviado pelo Pai justamente para salvar toda a humanidade. Como Deus queria o seu mal? De maneira nenhuma. Deus ele quer o seu bem, mas para que o bem venha na nossa vida, nós temos que nos adequar àquilo que é a vontade absoluta dele. É a vontade absoluta de Deus sobre a nossa vida, é sinal de submissão a Deus. Veja comigo, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Aí ele vai aí do versículo de número 3 em diante, detalhar quais são essas ofertas. Mas o interessante é que primeiro veio da fonte original, que foi da boca de Deus. Moisés puramente vai transmitir tudo aquilo que Deus falou com ele naquele monte. Veja que Moisés não vai distorcer nada no caminho. Ah, peraí, eu vou dar uma mudadinha aqui para trazer um benefício próprio para mim. É o que está acontecendo hoje. Deus, ele transmite a sua pura palavra. Ele transmite a verdade, mas no meio do caminho tem uns que fazem o quê? Que distorcem algumas coisas. E às vezes não é algumas coisas, muitas coisas, para tirar benefício próprio daquilo que Deus não falou. Então veja comigo o que Deus está falando para Moisés, que fala com os filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Preste bem atenção o que ele fala: cujo coração voluntariamente se manifeste. Voluntariamente. Moisés,
Em outras palavras, não é para você ficar oprimindo o povo, não, hein? Não é para você ficar oprimindo o povo, não é? Para que eles tragam além daquilo que eles já entregaram. Não oprime o povo por causa das ofertas, não. Deixe que a minha própria palavra entrará no coração deles e voluntariamente eles vão trazer e vai sobejar. Vamos ver se Moisés obedeceu ou não. Abre comigo no capítulo de número 35. Moisés vai fazer o que? Ele vai repassar fielmente aquilo que Deus falou com ele lá no Monte Sinai. No capítulo de número 35, veja comigo aí, por favor. Posso continuar? Versículo de número 1. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Olha só o servo de Deus aqui, o profeta, o pregador, libertador Moisés, repetindo todas as palavras que saiu da boca de Deus lá naquele monte. Ele reúne o povo e transmite fielmente a palavra do Senhor. Aí, amados, quando a gente vê aqui o povo praticando a oferta, nós vamos ver aqui faltando. Um povo oprimido? Não, mas um povo cujo coração voluntariamente se dispôs a entregar ao Senhor. Simplesmente transmite aquilo que Deus está falando. Será se é complicado para nós, pastores, líderes? Será se é complicado para nós transmitir a fiel palavra do Senhor? Mas veja aqui, versículo de número 4. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará para oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Aí Moisés repete fielmente aquilo que Deus falou no capítulo de número 25. Veja só, amados, é só nós pegarmos a palavra de Deus, ler para nós mesmos, entendê-la, aplicá-la na nossa vida, trazer a existência da palavra em nossas vidas, para nós transmitirmos ela pura e fielmente, como ela é. A conformidade com a palavra de Deus vai trazer benefícios para o próprio Moisés. Veja que no capítulo de número 40, vai um pouco mais à frente aí em Êxodo mesmo, versículo de número 16 diz assim: e fê-lo Moisés conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Por isso que Moisés vai ser aquele profeta, aquele homem que foi conhecido que Deus falava boca a boca. Lá no capítulo de número 33, versículo 11 de Êxodo, Deus falava face a face com Moisés, face a face. Em Números capítulo 12, versículo de número 8, Deus falava boca a boca com ele. É o fruto da obediência. É os frutos da concordância com ele, com Deus e com a palavra dele. Se Deus falou que ele vai cumprir as promessas dele na sua vida, basta você se adequar àquilo que ele está falando. Se ele está falando, ora mais um pouquinho, ore. Se ele está falando, busque mais a minha presença, busque.
Lê mais a Bíblia, lê a palavra de Deus, consagra, separa. Olha, faz ali um jejum. Olha, em nome de Jesus, participa mais das reuniões, obedeça, se adequa à palavra de Deus, porque um grande milagre, uma grande vitória, uma grande bênção, ou as bênçãos de Deus, já estão prontas para manifestar na sua vida. Mas não é Deus que tem que entrar e se adequar ao nosso mundo, não. É nós que temos que pegar a nossa vida e lançar sob Ele. Nós temos que pegar nossa vida e se adequar à palavra dEle. E não só isso, não vai haver como Moisés, profeta algum como Moisés, como Deus operou tantos milagres. Então Moisés, ele vai colher os frutos da obediência em concordância à palavra de Deus. Assim é, amados, na nossa oração. A nossa oração, ela tem que entrar em concordância. Se a nossa oração estiver em concordância com a palavra do Senhor, se ela estiver em conformidade, olha, nós vamos alcançar aquilo que nós estamos buscando. Então, se acerca de qualquer coisa, se você pedir, isso será feito. Jesus deixou isso bem claro. Se você, em concordância, pedir acerca de algo, qualquer coisa, isso será feito. Veja comigo em Mateus capítulo de número 18. Porque se eu quero orar ao Senhor, ter concordância em minha oração, eu tenho que estar com a minha vida alinhada com Ele e com a sua palavra. Em Mateus 18, versículo de número 19. 18, 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de algo, ou acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Ué, pastor, então basta duas pessoas aqui na terra entrar em concordância acerca de algo, então Deus que está nos céus, Ele fará conforme aquilo que nós pedimos. Calma aí, não é assim também. Porque o que nós temos que respeitar aqui em primeiro lugar é a vontade absoluta de Deus. Porque Deus vai ver se aquilo é benéfico, se aquilo traz benefício para a sua vida ou não. Às vezes eu e uma outra pessoa está concordando, olha, vamos aqui trabalhar em um negócio que nós vamos ficar muito ricos, mas se aquilo não for da vontade de Deus? Ué, pastor, mas Jesus disse aqui, se duas pessoas concordarem na terra acerca de alguma coisa, o meu Pai que está nos céus, Ele fará. Calma aí. Passará por uma análise de Deus. Entendeu? Passará. Ele fará sim, mas segundo a vontade absoluta dele. Nós temos que respeitar isso. Ah, Senhor, mas eu estou concordando, o Senhor tem que fazer. Calma aí. Deus sabe o que é melhor para mim e Deus sabe o que é melhor para você. Veja só, em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 14. Posso continuar? Versículo de número 14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a nossa vontade, não. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedirmos,
sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, segundo a vontade de Deus. Aí Deus, quando olhar para a minha vida e para a sua vida e ver que a nossa vida está alinhada, está aprumada, está em obediência, em conformidade, em acordo com a palavra dele, a nossa oração vai ser ouvida por ele, e não só ouvida, vai ser atendida. Você está entendendo como que é as coisas? Que muitas pessoas pedem algo a Deus, mas não está em concordância com a vontade absoluta dele. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em seu próprio deleite. Aí a pessoa está lá buscando, a pessoa está lá pedindo, e esquece de atentar para isso, de fazer conforme tudo o que Deus está mandando primeiro, para que depois eu receba os benefícios de Deus. Primeiro, não é Deus que tem que obedecer os nossos pedidos, mas é nós que temos que obedecer a Deus em tudo, estar em conformidade com Deus em tudo, para que sim, Ele nos ouve e libere aquilo que nós pedimos a Ele. Então, meu querido e minha querida, há poder sim na concordância. Há poder na concordância, na oração, na obediência em conformidade à palavra do Senhor. Aí a gente volta lá em Mateus, capítulo de número 18, e aí eu encerro aqui, se você puder já ficar de pé. Veja o que está escrito aí, Mateus capítulo 18, mas aí agora eu vou no versículo de número 18. Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mas temos que entrar em concordância. Nós vamos ver aqui, amados, que aquilo que Enoque fez em andar com Deus, dedicando a sua vida em louvar e adorar ao Senhor, de ter fé no Senhor, ele foi privado de sofrer o juízo do dilúvio. Ele foi ali um exemplo do que vai acontecer agora, no nosso tempo, no futuro, que é o arrebatamento. É o sinal de que quando Jesus voltar, Ele vai tirar aqueles que se dedicam a Ele, que estão em conformidade com a palavra dEle, que estão trabalhando conforme a vontade absoluta de Deus. Noé conseguiu salvar a vida dele e a vida da família dele, tudo por causa da obediência e a conformidade à palavra do Senhor. Moisés foi um homem que fez conforme tudo o que Deus mandou. É claro que as suas falhas ele pagou por causa disso, e nas nossas falhas nós pagamos por causa disso, mas ele colheu, foi reconhecido na palavra de Deus como um grande profeta, a qual, amados, que os hebreus admiravam a vida de Moisés, entendeu? Como um grande profeta que operou grandes sinais e maravilhas. Então, se nós queremos que aquilo que a gente ora aqui na terra, que entre em concordância, e queremos que Deus ali ligue o que está sendo falado nos céus, primeiramente nós temos que nos adequar à sua palavra, alinhar a nossa vida. Não adianta eu querer receber as coisas de Deus se eu estou com a minha vida toda torta, se eu estou com a minha vida toda desconjuntada, não consigo nem mais ouvir a voz de Deus para obedecer a sua palavra. Então precisa resgatar primeiro princípios, para que aí sim, tudo o que eu ligar na terra será ligado no céu. Tudo o que eu ligar ali com um ou duas pessoas ou mais, tem poder do reino dos céus.
Então, amados, vamos fazer uma oração. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Eu quero que você desfrute da salvação eterna. Eu quero que você desfrute da salvação da sua família, da sua casa.